Tem um versículo na Bíblia que chama muito a minha atenção. Prepara-te, ó Israel, para te encontrardes com o teu Deus. Eu tenho certeza absoluta que você já conhece esse texto sagrado, já leu isso várias vezes. Tenho certeza que você já ouviu várias mensagens que usaram esse texto como base. Prepara-te, Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Mas, sabe de uma coisa? Eu acredito que a grande maioria das pessoas, elas não estão, de fato, se preocupando. Elas realmente não estão levando a sério. Elas realmente não estão encarando esse fato com a devida importância. Ou seja, nós temos um encontro marcado com Deus. E esse encontro, ele se dará diante de seu trono, aonde todos os povos, tribos, línguas e nações serão reunidos diante dele para cada um, cada pessoa, rico, pobre, preto, branco, amarelo, culto, ignorante, analfabeto, cada pessoa receberá de Deus um julgamento. E esse julgamento, ele terá como base as nossas ações. Ele terá como base o nosso comportamento, o nosso agir, aquilo que nós semeamos nesta vida. E não haverá meios de retrocedermos. Nesse dia não haverá como pedirmos perdão e uma chance, uma oportunidade para fazermos aquilo que nós deixamos de fazer. Para voltarmos no tempo e nos retratarmos com os fatos e as realidades de nossa vida em que nós pecamos, em que nós agimos impiamente, em que nós agimos como loucos, como cegos, como pessoas que não tiveram compreensão alguma daquilo que Deus revela em sua palavra. Então, isso é a coisa mais séria de nossa vida. A coisa mais séria da sua vida não é o seu salário. A coisa mais séria da sua vida não é a sua casa própria. A coisa mais séria da sua vida não é o tipo de carro que você tem. A coisa mais séria da sua vida não é a sua realização em sua vida amorosa ou sentimental. A coisa mais séria da sua vida não é a sua saúde. Mas o que eu estou querendo dizer com essas coisas? Será que eu estou querendo afirmar que isso não tem importância e não tem valor algum? E que Deus não se importa com essas coisas e que nós devemos viver uma vida alienada acerca de todos esses fatos, acerca da família, acerca de nossa casa, acerca de uma provisão ou de uma prosperidade, acerca de uma cura de nossas enfermidades? Não, eu não estou dizendo isso de forma alguma. E se você me conhece, se você acompanha as mensagens que tenho pregado, você sabe que eu jamais afirmaria isso porque é antibíblico. Porque eu sei que Deus, ele se importa comigo e se importa com você.
Porque eu sei que Deus, ele se importa com as nossas lágrimas, com o nosso gemido, com a nossa infelicidade, com a nossa dor, com a enfermidade que está em nosso corpo, com as maldições e as pragas que são lançadas contra a nossa vida. Ele se importa com os problemas, com as lutas que nós enfrentamos. Não traz alegria alguma ao coração de Deus a miséria de ninguém, a desonra de ninguém. Não traz satisfação, não traz alegria ao coração de Deus ver um filho dele passando por lutas, por dificuldades, por problemas, por uma infelicidade. Não, é claro que não. Jesus disse que ele cuida de passarinhos, que ele cuida de flores. E nós somos seus filhos. Se ele dá valor e se ele dá importância a passarinhos, se ele dá valor e importância a lírios do campo, como ele não daria valor aos pequeninos detalhes, como a roupa que vestimos, ou a comida que comemos, ou o lugar em que moramos, ou a dignidade em que nós vivemos essa vida, podendo pagar os nossos compromissos, honrar o pagamento de nossas dívidas e termos uma vida de paz e sossegada. É claro que Deus, ele se importa com todos esses aspectos, porque ele é nosso Pai. Porém, o que eu estou dizendo é aquilo que Deus, ele tem trazido insistentemente ao meu coração todas as vezes que eu oro. E ele traz isso para a minha vida, porque assim como você, eu tenho meus problemas. Assim como você, eu atravesso as minhas dificuldades, as minhas tempestades, as tribulações, as amarguras da vida. E assim como você, eu clamo a Deus pela solução, pelo livramento, pelo milagre, pela provisão, pelo agir sobrenatural. Mas Deus constantemente tem colocado em meu coração isso. Eu tenho um encontro marcado. Você tem um encontro marcado. Um encontro marcado com Ele. Quando esse dia chegar, e ele chegará, mais cedo ou mais tarde, quer seja pela vinda de Cristo, que está tão próxima pelas evidências dos fatos proféticos, quer seja pela vinda de Cristo ou quer seja pela tua morte, pela minha morte. Mas, missionário, que assunto fúnebre é esse para se tratar na hora do almoço? Eu queria ouvir coisas alegres, festivas, que me fizessem saltitar de alegria. Ouça bem, preste bem atenção. Talvez um dia você que der lugar a esta semente que hoje eu lanço, você me agradeça com muita alegria. Porque essa é uma realidade da qual ninguém pode fugir. Porque o verdadeiro profeta é aquele que sara as feridas do povo. Verdadeiramente, não de forma superficial. A palavra de Deus diz que essa é a maneira de agir de um falso profeta. É aquele que engana, que ilude, é aquele que agrada a gregos e a troianos. A palavra dele é sempre uma palavra que traz alegria e conforto a todas as pessoas. Ele cura de maneira superficial a ferida das pessoas. E eu não quero fazer isso. Eu não quero usar a capacidade que Deus me deu para iludir você. Sabe por quê? Porque eu sei, eu tenho consciência que um dia eu estarei diante do trono de Deus. E eu prestarei contas a Ele de tudo aquilo que eu preguei, de tudo aquilo que eu falei. Se houve segundas intenções, se houve outros objetivos,
Se eu catei versículos bíblicos e mutilei o real sentido e o real significado para de alguma forma me beneficiar dessas coisas, eu prestarei contas a ele. Você prestará contas a ele. Todos nós faremos isso. E isso é assustador. É verdade. É verdade, meu irmão. Minha irmã, ouça o que eu estou dizendo para você. Não há uma palavra que expresse melhor. Tem tantas pessoas cantando hino, Maranata, ora venha Senhor Jesus, arrebata a tua igreja, enxuga as lágrimas dos nossos... Mas a maioria dessas pessoas que cantam sobre isso, que pregam sobre isso, que leem sobre isso na Bíblia, elas não têm a menor noção do que é que isso vai significar para as suas próprias vidas. Sabe, o apóstolo Pedro, ele chegou a dizer que Deus ele tem retardado esse dia, prolongado esse dia, pela sua misericórdia, para que haja oportunidade de arrependimento, para que haja oportunidade de que essa verdadeira palavra, a autêntica palavra de Deus, aquela que não é mutilada por segundas intenções e interesses próprios de seus pregadores, essa palavra, ela venha chegar no coração de milhares que possam então se quebrantar e mudar de vida e alterar os seus conceitos e suas ideias. É assustador. Talvez seja por isso que o escritor do texto sagrado, acerca desse momento, ele disse: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrenda. Veja que expressão. É porque não há quem te ajude. A gente padece numa guerra contra Satanás, não é verdade? É uma luta travada, são tantas coisas que acontecem na sua vida, na minha vida. Eu tenho certeza, você que é um cristão autêntico, verdadeiro, você que é uma cristã autêntica e verdadeira, você padece perseguições, você enfrenta tempestades, tribulações, tentações todos os dias, estão na tua porta. Não é fácil. Essa luta que Paulo falou, nós temos que lutar, não é uma opção, não é? Mas é uma luta em que todos nós estamos nela. E essa luta é travada contra principados e contra potestades, e não é fácil. Muitas vezes você tem momentos de dor, de lágrima, de pranto, até de desespero. Não é? Mas aí você clama a Deus. E Deus, então, ele te socorre. Ele traz a resposta. Ele quebra as cadeias, ele abre as algemas. Não é? Ele lança por terra toda a obra do mal. E você, então, salta as muralhas, e você, então, destrói os exércitos que são contrários. Mas da mão de Deus, quem pode te tirar? Então, é por isso que o autor sagrado ele definiu nessa forma, dizendo: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus que é vivo, ele não pode ser manipulado por ninguém. Sabe, enganam-se as pessoas que hoje pensam dessa forma. Enganam-se as pessoas que hoje manipulam a palavra de Deus ao seu bel prazer, que catam versículos na Bíblia Sagrada e fazem uma verdadeira concha de retalhos, de revelações de Deus e mutilam o seu real significado, o seu real sentido, como Satanás ele fez naquele deserto ao tentar Jesus. Ele usou a própria palavra de Deus, mutilando o seu significado e a sua expressão num contexto geral. E assim muitas pessoas têm feito, com segundas intenções e para alcançarem os seus objetivos.
Enganam-se as pessoas que pensam que poderão manipular a Deus. Enganam-se as pessoas que pensam que poderão dar uma desculpa esfarrapada e serem aceitas. Porque Deus tudo conhece, Ele prescruta o nosso coração. Como disse o salmista Davi, antes que a palavra chegue na minha língua, quando ela saiu do meu cérebro e veio para a minha língua, antes que eu fale a palavra, tu já tudo conheces. Tu sabes a palavra que eu vou dizer. Tu me sonda, tu me conheces de longe, tu penetras todos os meus pensamentos. Deus, Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. E eu vou dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. Hoje pela manhã, quando eu orava a Deus acerca da mensagem do programa de hoje, Deus me trouxe uma palavra acerca daquele homem paraplégico na cidade de Cafarnaum. Quando o mestre, ele estava na sinagoga, e aonde ele se encontrava naquele momento de sua história, todas as pessoas afluíam para aquele lugar, de maneira que uma multidão cercava, fosse onde fosse numa montanha, fosse próximo ao mar da Galileia, fosse numa sinagoga, ainda mais aquelas sinagogas pequenas, não é? Eu já estive ali na sinagoga de Cafarnaum, meditando sobre esse episódio, ou melhor dizendo, nas ruínas daquela sinagoga, não é? Mas é um lugar pequeno, e eu fico imaginando uma multidão ali naquele lugar, e a fama de Jesus era muito grande, porque enfermos estavam sendo curados, paralíticos andando, leprosos sendo purificados, gente liberta de demônio, gente que estava na miséria e prosperou, porque toda a ação demoníaca, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, toda a obra do diabo cai por terra. Jesus, ele veio para desfazer todas as obras de Satanás. Então, qualquer pessoa que entrava e entra hoje na presença de Jesus, ele vê essas obras serem desfeitas. Ele é curado de suas enfermidades, de suas doenças. As maldições, elas caem por terra, porque a Bíblia Sagrada diz que na cruz, quando ele ali derramou o seu sangue, ele recebeu sobre si todas as maldições que estavam sobre nós, e as nossas enfermidades, pelas suas feridas, fomos sarados, e todos os nossos pecados foram sobre ele, por isso somos perdoados. Então, veja, toda a pessoa que olha para ele com fé, que entrega a sua vida a ele com fé e faz com sinceridade essa entrega, ele recebe todos estes milagres. Isso é algo instantâneo e puro e verdadeiro e não depende de ninguém. É algo que vem de Cristo, é algo que vem do céu, é algo que vem de Deus para a nossa vida. Porém, o grande problema é que a maioria, e eu falo isso com tristeza no coração, e Deus sabe que é verdade, a maioria dos pregadores enfatizam apenas isso. E não se lembram de abrir os olhos das pessoas e os seus próprios olhos para a eternidade. E que um dia nós iremos morrer, e que um dia a igreja que estiver viva nessa terra será arrebatada. E então, todas estas coisas que pareciam ter uma importância tão grande, a cura, a felicidade na vida sentimental, a prosperidade, os bens materiais e tudo isso que parecia ter uma importância tão grande, nós iremos ver que tudo isso ficou varrido para trás como coisa sem importância e sem valor algum. Sem valor algum, tudo isso vai virar lixo, não terá valor algum.
As pessoas que foram ressuscitadas no passado por Jesus, curadas por Jesus, libertas por Jesus, prosperadas por Jesus, tiveram uma grande alegria naquele momento pelo milagre, mas se elas ficaram apenas nisso, se elas se contentaram apenas com isso, se isto bastou para elas, então elas se perderam para sempre. Então elas não discerniram a essência do evangelho, a espinha dorsal do cristianismo. Então elas se contentaram apenas com as migalhas que caem da mesa dos filhos. Porque o verdadeiro banquete que é servido, as bodas do cordeiro, elas simplesmente não foram preparadas para isso. E levaram uma vida conformadas apenas em receber e em comer as migalhas que caem da mesa dos filhos, onde está assentado Abraão, Isaque e Jacó, o rei Davi, muitos homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, que receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Sabe, ali em Cafarnaum havia um paraplégico, um homem doente, que ansiava pela sua cura, e isso é uma coisa natural. Se eu estiver doente, eu vou pedir a minha cura. Até que eu morra, eu morrerei pedindo a minha cura. Ninguém se conforma com a doença. Ninguém vai achar que a doença vai glorificar a Deus de alguma forma, ou qualquer maldição, ou qualquer macumba, qualquer angústia e tristeza na alma. Preste bem atenção no que eu estou ministrando a você. Esse homem estava agindo de uma forma certa, ele queria cura, só ele sabe o quanto isso lhe doía. E você que busca a tua cura, que busca a tua libertação, que busca a provisão de Deus, que busca o milagre de Deus na sua vida financeira e sua vida sentimental, você não está agindo errado, não. Você está agindo de forma correta, de forma coerente, isso é natural no ser humano. O próprio Jesus, ele disse isso, ele afirmou, vinde a mim, esse é o caminho mesmo. Não busque a solução em outras coisas, porque você não vai encontrar jamais. Vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque em mim vocês vão encontrar a resposta. Em mim vocês vão achar a cura. Em mim vocês vão encontrar a libertação. Em mim vocês vão encontrar a solução de todos os seus problemas, o alívio, a paz, o descanso que todos vocês procuram. Então isso é algo normal, é saudável, e é isso que você deve fazer. Porém, é necessário, é isso que eu estou falando, erguermos os nossos olhos para coisas maiores, porque isso são apenas as migalhas que caem da mesa, são migalhas do pão. Há coisas que são eternas, que duram para sempre, não vão durar apenas 20 anos, ou 30, ou 50, ou 10. Eu não sei quanto tempo você tem de vida, nem eu, e eu não sei quanto tempo nos resta nessa terra até a vinda de Cristo, eu não sei, mas eu sei que tudo isso que temos, a nossa roupa, o nosso carro, os nossos bens, a nossa saúde, a nossa felicidade sentimental, tudo isso perderá completamente o valor diante dessa realidade eterna, diante do momento em que nós estaremos perante o trono de Deus. E aquele paraplégico, como qualquer um de nós faria, ele buscava a sua cura, o livramento daquele mal. Mas ninguém lhe ajudava. Ninguém lhe estendia a mão. Porque todas as pessoas estavam preocupadas consigo mesmas em receber o seu próprio milagre. E ninguém lhe estendia a mão. Eu vou falar com você de uma preocupação minha. E eu sei que você é uma pessoa inteligente, você que me ouve pelo rádio, você que me vê pela internet. Eu sei que você é capaz de refletir, de pensar na balança, de consultar as páginas da Bíblia Sagrada. Mas eu estive vendo alguns programas evangélicos na televisão e às vezes ouço também alguns programas de rádio. Nem sempre, porque a maioria dessas coisas, infelizmente, não nos trazem nenhuma edificação e não acrescentam nada na nossa vida.
Porque são muitos poucos e raros hoje em dia os homens de Deus de fato. Homens que preguem o verdadeiro evangelho, a essência do cristianismo, a espinha dorsal das revelações de Deus. E então, muitas vezes, para não pecar, para não julgar ninguém, eu prefiro não ver e não ouvir quase nada. Mas às vezes a gente vê e às vezes a gente ouve. E eu estava observando uma coisa. Como as pessoas em busca do dinheiro, da oferta, eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando. Eu não estou julgando ninguém, não estou falando mal de ninguém, não tenho inveja de ninguém. A oferta é uma coisa bíblica, o dízimo é algo bíblico. Mas o que eu estou dizendo para você, e o que eu tenho desejo que você reflita comigo hoje, nessa tarde, é que a grande maioria desses pregadores, principalmente aqueles que estão num canal de televisão, onde nós sabemos que a despesa mensal não é de apenas alguns reais, não é? Mas são milhões. Alguns chegam a pagar valores que correspondem a um prêmio da Mega Sena por mês. Missionário, o senhor é contra isso? Não, absolutamente. Deus é dono de todo ouro e toda prata. Ou quisera Deus que eu tivesse esse dinheiro na minha mão para também estar em canais de televisão. Eu não sou absolutamente contra, nem tenho inveja. Eu acho que eles fiquem cada vez mais ricos e mais prósperos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: muitas vezes pela necessidade de reunir esses milhões, e aí está a sagacidade do diabo. Aí eu vejo as brechas em que o diabo começa a colocar as suas unhas, porque eu já vi muito homem de Deus ser destruído. Eu já vi muitas pessoas que pregavam a verdade passar a pregar mentiras. Eu já vi muitos homens que pregavam um evangelho autêntico e verdadeiro, capaz de arrancar uma pessoa do esgoto da vida, passar a pregar coisas que só associam a bênção de Deus às ofertas que as pessoas dão. Ninguém nunca pode receber uma bênção se o dinheiro não estiver na frente, se um valor estipulado não estiver na frente, se uma oferta estipulada não estiver na frente, aquela pessoa não pode participar daquela oração, não pode receber aquela oração e, portanto, ficará fora daquele milagre e daquele agir de Deus. E todos estes pregadores, ou melhor dizendo, a maioria deles, porque nós não podemos generalizar, têm sido levados por isso. E é fácil que você observe, é fácil que você discirna, que você perceba isso. De maneira que uma coisa que é pura, que uma coisa que é santa, uma coisa que é verdadeira, que é a oferta, isso tem se estragado, de forma a colocar no coração da maioria das pessoas que elas estão negociando com Deus o seu milagre. Como se Deus precisasse dos meus trocados. Como se Deus precisasse dos seus trocados. Ele que é o dono da terra, ele que é o dono do universo, ele quem fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, ele que fez as coisas que os nossos olhos veem e as coisas que os nossos olhos não enxergam, ele que fez o universo, o dono do ouro, da prata, do diamante, da pedra preciosa, o dono de nossa vida. Porque se eu estou aqui respirando é porque Ele quer. Se você está aí respirando é porque Ele quer. No momento que Ele fizer assim, estalar o dedo, você cai morto, cai morta. E o teu corpo amanhã já estará sepultado. E o que você tem aí guardado, para quem será? Esse é Deus. E eu vejo isso com uma preocupação muito grande. O Espírito de Deus tem me inquietado nesse sentido. Qual o verdadeiro significado de se ofertar? Qual o verdadeiro significado de se trazer o dízimo à casa do tesouro? É dar ao pastor um carro importado? 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 É dar ao pastor um carro importado?
é dar ao pastor dinheiro para que ele possa comprar um sapato de cromo alemão. A Bíblia fala sobre a igreja lá em Jerusalém, e que as pessoas chegavam a vender suas propriedades que lhes sobravam e traziam os valores aos pés dos apóstolos, ou seja, ao controle dos apóstolos. Porque são estes homens que responderão a Deus pelo uso dos dízimos e das ofertas alçadas, que é uma coisa santa a Deus. A forma como se usa isso. E eles traziam não para participar de uma campanha de prosperidade, para que eles recebessem 100 vezes mais, para que eles se tornassem ricos empresários em Jerusalém ou em Jericó, para que eles abrissem empresas de charretes, para que eles ficassem ricos e abastados e não tivessem falta de nada. Não, não, eles traziam movidos por um sentimento chamado amor. Amor ao próximo. Esse sentimento que está quase que praticamente extinto no meio da igreja. Porque hoje, da forma como o cristianismo tem sido pregado, as pessoas têm sido incitadas a pensar apenas em si próprias. O próximo delas é o umbigo delas. Elas só pensam em si. Quando elas ofertam, elas estão pensando nelas. Eu vou ofertar. O pastor está pregando que se eu der esse valor, eu recebo o meu milagre, as portas vão se abrir para mim. Ninguém traz para que haja provisão na casa do Senhor, para que as pessoas necessitadas não tenham mais falta de nada. Porque aqueles irmãos sobre os quais havia abundante graça na igreja primitiva, eles faziam isso, o gesto deles era um gesto santo, era movido pelo Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque existiam irmãozinhos pobres que não tinham nada, nem o que comer, nem o que vestir. E aquela gente estava necessitada e carente. Então eles traziam isso, eles vendiam e traziam, não entregavam na mão dos irmãos. Não, mas na mão dos apóstolos, a liderança deles, caberia a eles, diante da necessidade da igreja, distribuir aquele valor entre eles, para que não houvesse falta para ninguém. Isso é uma coisa tão santa, isso é uma coisa tão pura, meu irmão, que um casal, olha, eu estou falando de um casal evangélico, Ananias e Safira, carteira de membro da igreja primitiva, a igreja mais poderosa que já houve, dirigida por Pedro, Tiago e João, que conviveram com o mestre. Esse casal de evangélicos viu aquele mover de Deus, aquele avivamento, e disseram: o segredo é esse, vamos vender aquela chácara que só está criando mato e vamos levar o dinheiro, porque nós vamos receber também essa unção, esses dons espirituais, essa alegria que nós vemos na vida do João, da Maria, do Joaquim, e nós não temos tido isso. Então o segredo é esse. Eu estou observando que todos eles que fizeram isso receberam abundante graça de Deus. Então venderam a chacrinha. Mas aí está, foram seduzidos, foram enganados por Satanás. O diabo mutilou a palavra de Deus em seus corações. E eles pensaram: ninguém viu por quanto vendemos. Nós não precisamos levar essa grana toda lá para Pedro, não é? Não sabemos nem o que ele vai fazer com esse dinheiro direito. Quem sabe ele vai comprar um terno novo no shopping de Jerusalém. Vamos pegar um pouco dessa grana, vamos guardar e vamos gastar nós. Vamos no shopping hoje à noite. Mas vamos levar agora no culto esse dinheiro e vamos dizer que esse foi o valor da venda toda e ninguém vai saber. Aí nós seremos abençoados e ainda teremos uma grana no bolso. E quando eles chegaram lá, Pedro disse: olha, alguém aqui pediu para você vender alguma coisa? Não, Pedro, glória a Deus, nós estamos movidos aqui pelo Espírito Santo, e estamos aqui nessa alegria, nesse mover de Deus, e vendeu a chácara. E trouxemos. Quando você vendeu, o dinheiro todo não estava no seu bolso? Sim, estava, mas eu resolvi trazer. E esse dinheiro que está na sua mão foi todo o valor, Pedro, aleluia! Glória a Deus, eu quero receber também a unção. E Pedro disse: olha, está aí os homens que levaram a tua mulher para sepultar e vão te levar também. E ele tombou e morreu. Esse casal morreu. Isso não é uma coisa do Velho Testamento. Isso não está em Gênesis, ou Êxodo, ou Levítico. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos.
Esse casal morreu, Deus os feriu de morte. Lá no corredor da igreja, diante de todos. Sabe por quê? Por causa disso. Pela mutilação que eles fizeram de algo que é santo, que é puro. Foi deturpada a razão pela qual alguém deve trazer do fruto do seu trabalho, do suor do seu rosto, a sua oferta e o seu dízimo. Isso foi mutilado por segundas intenções, por outros interesses e por outras necessidades também. Isso é um grande perigo. E Satanás, ele é sagaz. Ele é esperto. Ele não precisou levar Ananias e Safira para o bar da esquina para que eles enchessem a cara de cachaça até cair no chão embriagado. Ele não precisou levar Ananias e Safira cada um para um motel para se prostituírem com outras pessoas. Ele não precisou levar Ananias e Safira para a Cracolândia de Israel. Não. Não. Às vezes você vê essas coisas, você vê, tá vindo essa gente, vai tudo para o inferno, e quem sabe você mesmo. Talvez eles tenham mais chance de se arrepender, porque a vida deles é uma desgraça, é uma vida do esgoto, é uma vida de animal, e eles têm consciência disso, mas aqueles que estão nas igrejas bem vestidos, cheirosos, perfumados, vivendo uma mentira, vivendo uma vaidade, cujo próximo é o próprio umbigo, só pensam em si próprios, estão indo para o inferno, sem se darem conta disso. O diabo tem mais interesse em manter você assim do que te levar para a prostituição, para as drogas, para a cachaça ou para coisa do gênero. Porque se você estiver em situações assim de um esgoto a céu aberto, você sabe, você tem consciência que está indo para o inferno e há uma chance de você se arrepender. Mas o mais difícil é você estar no meio da igreja, ou você está no altar da igreja pregando, iludido, enganado pelo diabo, vivendo um evangelho mutilado, indo para o inferno pensando que está indo para o céu. Sabe de uma coisa? Ninguém quis ajudar aquele paralítico. Até que um homem viu aquela situação e chamou mais alguns homens, provavelmente devem ter sido pelo menos 4, para fazerem uma maca, colocarem o homem em cima e levarem ele. Eles disseram, olha, tá certo que nós temos a nossa necessidade aqui, os nossos problemas, mas eles podem esperar um pouco. Nós precisamos olhar a situação desse homem, ele não tem outra chance, ninguém quer ajudá-lo, vamos estender as mãos para ele. Vamos estender. E eu creio que é por isso que Jesus, quando perguntaram a ele, mestre, qual o principal de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus disse, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E eles disseram, aleluia, é isto mesmo. E aí Jesus disse, mas há um segundo semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Há um segundo no mesmo nível, há um segundo no mesmo grau de importância e valor. E aí aquele povo arregalou os olhos e perguntaram a ele, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar uma coisa dessa. Como? Mas quem é o meu próximo? E aí Jesus contou aquela famosa parábola do bom samaritano, que você conhece melhor do que eu. Mas essas histórias, essas parábolas criadas por Jesus, elas trazem exemplo de uma realidade do mundo espiritual. Porque aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama ao seu próximo a quem ele vê, ele é mentiroso. Isso é a Bíblia que diz. Ele é mentiroso, ele não ama a Deus. Ele tem apenas interesse naquilo que Deus pode lhe dar. E aí aqueles homens pegaram o paraplégico e tentaram entrar com ele, mas ninguém saiu da frente, ninguém quis ajudar. Eles não desistiram, subiram naquele telhado daquela sinagoga e arrebentaram aquele telhado e baixaram aquele homem na presença de Jesus. E sabe de uma coisa? É isso que nós precisamos fazer.
E é isto que eu convoco você a fazer junto comigo, através das emissoras de rádio, através da internet, tornando-se um missionário e uma missionária do ar. O interesse de sua oferta para nos ajudar é um só: livrarmos as pessoas do inferno, anunciarmos juntos o evangelho poderoso de Cristo que liberta os cativos. Como aquele homem que viu o paraplégico morrendo sem ajuda e chamou outras pessoas para ajudarem, assim, da mesma forma, eu vejo muitas pessoas necessitadas e chamo você para me ajudar nessa obra de fé e juntos levarmos o paralítico até onde está Jesus.